Olá, Mauro Jorge aqui novamente, mais um vídeo, dessa vez um vídeo provocado pela Maria Luísa Bezerra, feita um comentário feito no vídeo 40, onde ela escreve, né, podia ter executado para a gente ver como ficou no final. Eu achei muito interessante esse comentário e resolvi fazer um vídeo, né, mostrando todo o sistema funcionando, como ela sugeriu aqui, e para satisfazer a curiosidade dela. Então, para executar o vídeo completo, eu tive que fazer alguns testes que durante o desenvolvimento eu não perdi tempo em fazer testes, né, para ver se estava tudo funcionando. Então, durante esses testes eu descobri alguns errinhos, pequenos, bobos, né, que sempre acontece no desenvolvimento, e foram corrigidos e já estão todos sendo executados corretamente. Durante esse vídeo, eu vou primeiramente mostrar a correção desses erros, né, para vocês, mostrar aonde foi feita a correção e por que a correção foi feita. E assim que terminar essa correção desses pequenos erros, eu vou executar todo o sistema, mostrando todas as funcionalidades que foram desenvolvidas. Então vamos começar a fazer as correções. Eu já estou aqui com o meu banco de dados aberto e eu abri os scripts aqui da criação do banco de dados e o script de criação das Story Procedure. Aqui tem uma listinha dos erros que eu vou corrigir, da onde eu vou corrigir os erros que são erros bobos, fáceis de ser corrigidos, vocês vão entender facilmente. Então, aqui dentro do script de criação do banco de dados, nós temos lá a criação dos índices. Quando eu tinha criado esse script, eu tinha deixado isso tudo aqui descomentado. Eu estou comentando essa linha aqui, porque o que ele fazia? Durante a inclusão ou alteração aqui de um fornecedor, o seu CNPJ, o CPF ou inscrição estadual, a gente tinha um índice, né, que obrigava a informação desses valores. Então, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a gente não informe algum valor dentro desses campos e o sistema aceite, né? Que a gente não é obrigado, não seja obrigado a informar esses valores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos comentar essas linhas e executar somente os drops de cada script aqui para excluir esse índice do banco, tá? Para a gente poder incluir sem que o índice force a entrada de um valor, tá certo? Então você faça aí no teu desenvolvimento essa correção aqui na criação do banco de dados, excluindo esses índices. Agora na Story Procedure, o que eu fiz aqui? Probleminha simples, né? Isso aqui na verdade não foi correção de erro, né? O que está acontecendo? Quando a gente exclui um cliente, o grid é carregado novamente, né? Só que ele mostra o cliente inativo também. Quando a gente exclui um cliente, na verdade, está aqui a procedura da exclusão do cliente, o que ele faz? Ele não exclui o cliente da tabela, ele faz um update na situação dele para 2. E 2 quer dizer inativo. É só dar um select na tabela de situação que você vai ver que 2 significa inativo. Então o que ele faz? Quando a gente exclui o cliente, quando carrega o grid, ele vai mostrar um cliente inativo lá na tela. E eu fiz aqui um filtro para mostrar somente os clientes ativos, tá? Para a gente não ter confusão na hora de por exemplo, fazer uma alteração num cliente lá que esteja inativo, que não interessa, né? Então só vai mostrar os clientes ativos, tá certo? Então no banco de dados era somente, nos scripts, aliás, era somente fazer essas duas correções. Então vamos abrir agora o nosso projeto, né? Eu já estou com ele aberto. Vamos fazer as alterações nas classes, né? Que nós criamos e corrigir os errinhos que eu encontrei, tá certo? Então vamos lá primeiro. Eu vou deixar aqui a listinha aberta. Eu vou deixar a lista aberta para a gente, vamos corrigir agora essas classes aqui, tá certo? Então vamos abrir primeiro lá o endereço do funcionário, DAO, para fazer a alteração que eu fiz, tá certo? Aqui, o que acontecia? Quando você fosse fazer uma alteração no endereço do funcionário, se na hora do primeiro cadastro dele não fosse informado
o endereço, já que o sistema permite não informar os endereços, quando você for fazer a alteração para informar o endereço do funcionário, ele não estava incluindo o endereço, porque ele fazia um teste aqui, né? Ele não fazia teste nenhum, aliás. Ele entrava direto aqui e não cadastrava a alteração do endereço. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um if aqui, perguntando se o ID do endereço do funcionário foi igual a 0, quer dizer, na verdade você está fazendo uma inclusão do primeiro endereço do funcionário em nenhuma alteração. Então, se for igual a 0, a gente inclui o novo endereço, tá certo? Então, a alteração é somente isso aqui, colocar esse if e else, e colocar esse código que já existia dentro do else, tá certo? Se for diferente de 0, quer dizer, ele já tem o endereço, você selecionou o endereço e ele vai entrar aqui e vai fazer a alteração que você fizer lá na tela. Aqui dentro do endereço do fornecedor DAO, é a mesma coisa. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui, acontecia aqui dentro do endereço do fornecedor. Então, nós vamos colocar o mesmo if aqui, a mesma condição, para que durante a alteração, se o fornecedor não tiver endereço algum, for o primeiro endereço, ele vai incluir, na verdade, não vai alterar dentro da alteração. E dentro do endereço do cliente, a mesma coisa, tá certo? Era um problema que acontecia para esses três casos. Vamos colocar também esse if, se for o primeiro endereço, né? Ele vai incluir, senão ele vai fazer a alteração. Dentro da classe cliente DAO, na alteração do cliente, né? O que está acontecendo? Estava fazendo um teste aqui, perguntando se o logrador do cliente estava diferente de 0. Então, ele só fazia a alteração se o logrador fosse diferente de 0. Se ele fosse igual a 0, ele não fazia alteração nenhuma. Então, eu tive que tirar esse if para ele poder entrar aqui e fazer a alteração, porque ele não estava fazendo essa alteração, tá certo? Ele não entrava aqui em momento nenhum. Nesse caso aqui, quer dizer, você pegava o endereço, alterava o endereço, mas ele perguntava aqui, se for diferente de 0, ele fazia. Se você excluísse o endereço, não informasse nada no endereço, ele não ia fazer nada e não ia retirar o endereço que já existia lá. Então, ele não fazia a alteração do endereço. Aqui no formulário do fornecedor, as alterações foram feitas dentro do método atribuir valores da linha do DataGrid, tá certo? Então, o que acontecia? Quando o sistema entrava aqui nessas linhas, não existia essa linha aqui. Então, o que acontecia? Estava dando um erro, não existia esse if aqui, né? Ele entrava aqui nessa linha, quando ele lia essa linha, dava um erro nessa linha, porque se por acaso o fornecedor não tivesse endereço. Tá certo? Aí retornava um valor nulo aqui e dava um erro, porque esse aqui é o inteiro, né? Então estava dando um erro aqui nessa linha. Então, quando eu faço a verificação, se esse valor for diferente de nulo, eu atribuo o valor para o ID do endereço do fornecedor. Matou o erro aqui. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Se o bairro não fosse informal, já que o sistema permite não informar o bairro, ele vinha com valor nulo e dava erro aqui nessa linha, né? Você está atribuindo um nulo ao value, o select do value do bairro, dava um erro. Então, eu tive que fazer o mesmo teste aqui nessa linha, tá? Se ele for diferente de nulo, ele entra aqui e atribui o valor, senão ele passa direto. Correto? Aqui no funcionário view, é a mesma situação. Você faz o teste, se esse teste já estiver existindo, tudo bem. Se não estiver existindo, você faz esse if aqui para evitar de entrar um valor nulo nessa linha e dar o erro. E aqui no bairro também é a mesma coisa, né? Igualzinho o do fornecedor. Dentro da venda do produto, o que foi feito? Aqui no DataGrid do produto, dentro desse evento, eu retirei essas linhas aqui. Porque o que acontecia? Quando você selecionava o cliente, né, para fazer o faturamento, ele já carregava um produto lá para o cliente, independente dele ter comprado aquele produto ou não. Então, tirando essa linha, vai continuar os campos todos nulos, vazios, para você selecionar o produto que você quer vender. Tá certo? E dentro do evento clique do botão adicionar lista, aqui embaixo, ó,
eu comentei o datagrid.focus e botei essa linha de baixo aqui, para o foco ir direto para o pesquisar, o texto pesquisar. Então, eram esses errozinhos que foram corrigidos no sistema, correto? Façam aí também no seu código, se vocês estiverem seguindo esse código que eu mostrei, façam essas correções para poder a gente depois rodar o sistema e não acontecer os erros que estavam acontecendo aqui comigo. Ok? Em seguida, agora nós vamos vamos rodar o sistema, vamos compilar, né, o projeto e vamos rodar o sistema para mostrar o sistema todo funcionando. Bom, o nosso desenvolvimento, a consulta da fatura, do faturamento, ela foi feita usando o DataView Manager. Usamos os objetos Data Relation. E fizemos o mestre detalhe usando o Data Relation. O Data Relation é uma boa ferramenta, mas para quando o banco está bem redondinho, sem consistências, né? Porque tendo algum problema no banco, vai dar erro aqui dentro do relacionamento das tabelas, né? Entre as tabelas aqui que são criadas em memória. Então, quando dá um erro, é difícil, um pouco mais difícil de achar onde está o erro. Então, a minha proposta é o seguinte, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo logo em seguida, fazendo a consulta da fatura sem usar o Data Relation, usando apenas os objetos DAO, né? Os objetos de acesso a dados, que não seja o Data Relation, que nós usamos durante todo o nosso projeto. Eu vou fazer a tela, não vou mexer em nada na tela, do layout da tela, eu vou alterar apenas a codificação e criar algumas histórias possíveis, né, para atender essa solicitação. Deem um like se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, façam os comentários, tirem suas dúvidas, fazendo os comentários, né, que eu vou responder sempre que possível, o mais rápido possível, certo? Estudem bastante, mandem seus comentários, eu insisto nisso. Eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível e tirar as suas dúvidas satisfatoriamente. Um abraço a todos e no próximo vídeo eu faço a consulta ao faturamento. Até lá!